Então, deixa eu colocar aqui. Opa, compartilhar. Pronto. Então, hoje nós vamos começar a falar de integrais, tá, gente? Então, isso vai ser o conteúdo da quarta avaliação. A avaliação da semana que vem é só derivadas, tá? Então, a gente vai falar de integrais. Bom, então, veja, eu vou começar com essa pergunta, né? Como calcular as seguintes áreas? Então, aqui nós temos áreas de polígonos regulares. A gente aprendeu lá desde o ensino fundamental a calcular. Então, essas áreas a gente sabe calcular. Né? Por exemplo, como que vocês calculam a área de um triângulo? Ou vou começar pelo retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Muito bem, perfeito. Base E o triângulo vezes divide altura. por 2, né? Isso, Tipo, base vezes perfeito. O altura. triângulo divide por dois, perfeito. Por quê? O triângulo é metade. Se eu pegar aqui, ó, traçar a diagonal aqui no retângulo, ó, eu divido o retângulo em dois triângulos, né? Então, por isso que aí a área do triângulo é metade da área do retângulo. Por isso que é base vezes altura dividido por dois, certo? E esse pentágono, né? Pô, pentágono porque são 5 lados, certo? Como que eu posso calcular a área desse pentágono? Veja só, eu Professor, posso. Pode falar. você já transformar em três triângulos e Isso, fazer. perfeito. Você ia falar isso, né? Ó, eu ia começar a desenhar isso aqui, ó. Se eu pegar um dos vértices, ó, e traçar segmentos, foi o Everton que falou? Quem é que falou? Para dividir em três triângulos. Anderson. Anderson, o Anderson sugeriu o seguinte, né? Se a gente pegar um vértice e traçar aqui essas diagonais, a gente divide o pentágono em três triângulos. E aí a gente calcula a área de cada um dos triângulos, que a gente sabe que é base vezes a altura, dividido por 2, e aí a gente soma. A gente vai ter a área do pentágono. Isso você pode fazer com qualquer polígono. Tá? Você pode dividir um polígono em triângulos e aí calcular a área de cada triângulo, você vai ter a área do polígono. Bem, essas áreas, então, a gente já sabia calcular. Desde o ensino fundamental, no ensino médio, a gente aprende geometria euclidiana, a gente fala de áreas, de figuras planas, aí essas áreas a gente sabe calcular. Agora, no colégio, a gente aprende a calcular essas áreas mais bonitinhas, aí, áreas mais regulares, né? Quando a gente chega numa situação assim, né? Porque o mundo não é regular, né? O mundo de imperfeições, não sei se essa é a melhor palavra, acho que não, mas ele é todo troncho, né? Não é. Você vai ter, por exemplo, um engenheiro, né, que se deparar com terrenos que não vai ter o formato de um retângulo, de um triângulo, ele vai ter formato assim, todo diferente. Então a gente precisa saber trabalhar com essas funções. Então imagine o seguinte: nós temos uma função y igual a f de x, né, que é representada aqui no gráfico por essa curva azul aqui, ó, essa curva aqui. Aí eu preciso calcular a área do gráfico que está abaixo desta função e acima do eixo x entre as retas x igual a A e x igual a B. Então eu preciso calcular esta área aqui, ó. Esta área. Dada aqui, né? Não se parece com nenhuma dessas figuras. Então, a gente usa integrais, gente, áreas desse tipo. Então, o que a gente vai ver hoje tem muito a ver com o cálculo dessa área. Tá? Então, eu vou começar com esse problema. Essa mesma figura que está aqui, eu vou transpor ela para cá. Tá? Então, veja só, eu preciso calcular essa área aqui. Né? Então, aqui está
Pessoal? Rapaz, eu estava falando, como eu estava com a apresentação, né? Perguntando para vocês, e aí, pessoal, o que é isso? O que é isso aí? Ninguém respondia. Aí, quando eu minimizei aqui, eu vi que minha internet tinha caído. Ai, vamos lá. Minha internet tá ruim esses dias, não sei o que é. Mas deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Pessoal, estão me ouvindo agora? Sim, professor. Estamos. Jóia. Então vamos lá. Eu estava desenhando aqui. Não sei a que parte que vocês conseguiram ver. Vocês pegaram essa parte que eu falei que a gente vai dividir esse eixo em partes iguais aqui, cada parte vale ΔX. Professor, quando você botou nessa parte do slide, caiu. Ah, tá. Então Bem no deixa eu Foi, ver. a gente nem viu o desenho. Então deixa eu fazer, vou começar a explicação de novo. Essa primeira parte aqui vocês acompanharam, né? Eu lembro que aqui o Anderson falou que a gente divide em três triângulos, né? Aqui tudo bem. Aí o que eu falei depois? Eu falei assim, bom, o problema agora vai consistir, o que a gente precisa? No cálculo, né, a gente vai extrapolar o que a gente viu até agora no ensino médio, que a gente calculava essas áreas, essas figuras bonitinhas, e a gente vai passar a calcular qualquer área. Qualquer área. Aí, imagine o seguinte, a gente tem uma função y igual a f de x, cujo gráfico é essa curva aqui, ó, essa curva azul aqui. Só essa curva. Tá? É o gráfico dessa função. Aí eu preciso calcular a área da região que está abaixo dessa curva e acima do eixo x, entre as retas x igual a A e x igual a B. Então, eu preciso calcular essa área aqui. Ó. Tudo bem, gente, até aí? A gente precisa calcular essa área. Ok? Sim. Entenderam o problema? Qual é? Então, eu coloquei essa figura ampliada aqui. Essa mesma figura eu coloquei ela aqui. O que a gente faz para calcular essa área? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai traçar segmentos paralelos a esse x igual a A. Quer dizer, esses segmentos aqui, eles são perpendiculares ao eixo x. De tal forma que eu vou dividir o eixo x em partes iguais. Então, deixa eu voltar a minha caneta que eu estava usando aqui para ver se ajuda. Então, eu faço o seguinte, ó, se eu traçar aqui, ó, uma reta, aí eu vou dividir isso aqui em partes iguais. Ó. Então, cada segmento desse, ó, eu tenho um segmento que vai de x igual a A até o x igual a B. Eu dividi em partes iguais, então cada segmento aqui mede delta. Eu estou escrevendo com o mouse, viu, gente? Por isso que está ruim, mas mede delta x. Bom, então, ó, cada pedacinho desse aqui mede delta x. Então, quem vai ser ΔX? Se eu pegar e dividir em n partes iguais, veja, eu tenho um segmento que vai de A até B. Então, como aqui o x vale A e aqui o x vale B, para calcular a medida desse segmento, eu faço B menos esse pedaço que é A. Então, esse segmento inteiro vale B menos A. Então, para calcular o valor do ΔX, eu posso colocar aqui, ΔX, vai ser igual. Eu faço B. Opa. É B menos A dividido. Né? Se eu estou dividido em N pedaços, então eu vou dividir por N. Preciso comprar uma caneta daquelas que escreve. O mouse é difícil. Bom, então eu dividi por N, tá? Então veja, ó. Vou repetir. O que é isso? O ΔX. O ΔX é a medida de cada segmento aqui. Então eu peguei a medida desse segmento total, que é B menos A, e dividi em N partes. Tá? Então eu vou ter o ΔX, que é a medida de cada segmento. Bom, mas o que eu vou fazer? O meu objetivo é calcular essa área. Então a gente vai escolher, né? Vamos convencionar o seguinte, ó, um
uma das extremidades de cada um desses segmentos, ou à direita ou à esquerda, quer dizer, ou X1 ou A. Você escolhe, tanto faz, gente. Eu vou por convenção aqui, eu vou pegar a extremidade direita, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, em X1. Aí eu vou pegar esse extremo aqui na função, ó. Qual é a imagem de X1? É aqui, né? A imagem de X1. Aí eu vou traçar aqui um segmento paralelo ao eixo X. Pronto. Que figura que eu formo aqui, ó? Quando eu fecho aqui, ó. Que figura que eu tenho aqui, gente? Retângulo. Eu tenho um retângulo, certo? Eu não sei calcular a área de um retângulo. A gente sabe calcular a área de um retângulo, não sabe? Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura, muito bem. Então a base aqui, ó, quem é? A base mede quanto? Quanto que mede essa base? X1. Mede delta X. Lembra que eu falei que cada segmento aqui mede delta X? Falei assim, ó, todos esses segmentos têm medidas iguais. Eu dividi esse segmento grandão aqui em N pedaços, onde cada pedaço mede delta X. Então a base aqui mede delta X. E a altura mede quanto? Delta Y. Delta Y, ok. Mas esse delta Y dá para calcular em função aqui do X1. Ó. Por quê? O que eu fiz, gente? Ó? Eu peguei, ó, lembra que eu peguei o X1 e falei para vocês assim, ó, vamos calcular a função aqui, ó. Esse ponto aqui tem como ordenada o Y de X1. Quer dizer, então para achar essa altura, eu substituo o X pelo X1. Então essa altura aqui vai ser F de X1. F de X1. Pronto. Isso aqui é um parênteses. Tá? Então, conclusão. Essa área desse retângulo aqui vai ser... Então, essa área vai ser igual. Vai ser igual a base, que é delta X, vezes a altura, que é F de X1. Então, vai ser F de X1 vezes delta X. Pronto. Tá? É base vezes altura. Pronto. Então eu tenho a área desse retângulo. Mas veja, eu posso fazer isso para todos esses retângulos, gente. Ó. Posso fazer isso aqui. Agora eu vou pegar o X2 e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar, calcular a sua imagem, a imagem vai estar aqui, e aí eu traço aqui o segmento, e aí eu tenho aqui, eu tenho um retângulo. Como que é a área do retângulo? É base vezes a altura. A base desse retângulo mede quanto? Delta X. Delta X. E a altura desse retângulo mede quanto? F de X2. F de X2. Isso, ó. Porque se eu for calcular a altura aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o X2, calculei esse ponto aqui, ó. A ordenada desse ponto é F de X2. É difícil controlar o mouse, gente. F de X2. Né? Aí, a área desse retângulo, então, vai ser F de X2 vezes delta X. E nesse terceiro retângulo? A base é delta X e a altura vai ser F de X3. E assim por diante. Então, se eu pegar um retângulo qualquer aqui, ó, se eu pegar esse retângulo, que vai ser o iésimo retângulo, a base dele mede delta X e a altura dele vai ser F de XI. F de XI. Né? Bom, se eu tenho a área de cada retângulo, né, eu posso calcular a área dessa região através dessa aproximação. Né? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Essa figura aqui de baixo, ó, ela mostra bem isso. Ó. Eu fechando cada retângulo, como eu estava fazendo aqui no início, ó, o que acontece. Em alguns casos, como esses primeiros aqui,
né, a área do retângulo é menor que a área que está sobre o gráfico. Veja que eu tenho uma parte aqui em cima, ó, que ficou em branco. Né? A mesma coisa nessa segunda faixa. Ó. Tem uma parte aqui que ficou em branco, aqui também. Ó. Mas veja, a partir dessa quarta faixa, né, a área passa, não passa? Não passa para cima da curva? Ó. Aqui, aqui, aqui. Então, na média, gente, né, como tem alguns que passam e outros que faltam, então, na média, a gente pode dizer assim, a soma das áreas, né, dessas faixas aqui, desses retângulos aqui, a soma das áreas desses retângulos é aproximadamente a soma da área que a gente está querendo calcular. Então, a gente usa essa aproximação para calcular essa área. Então, veja só. Eu posso dizer assim, a área aí... Posso apagar esse desenho que eu fiz aqui, essa coisa que eu escrevi, acho que fica melhor, né? Deixa eu apagar aqui, porque aí fica melhor. Então, deixa eu voltar aqui agora. Então, veja só. O que é SI? SI é a área do iésimo retângulo. O iésimo é uma forma genérica de eu representar qualquer um desses retângulos. Tá? Então, SI é igual à área desse iésimo retângulo. Então, o que é a área desse retângulo? É como se eu traçasse aqui aquele segmento, né? Ou é a área desse retângulo aqui, é o mesmo? Vai ser base, a base mede ΔX, vezes a altura, que é f de xi. Né? Então, ó, a base é ΔX, isso aqui é ΔX, porque quando eu falo em delta, eu estou falando nessa diferença, é esse x menos esse, vezes a altura. Então, essa é a área de um retângulo. Bom, f de xi vezes ΔX. Bom, onde o ΔX, como eu tinha explicado para vocês, eu pego esse segmento inteiro e divido em n partes, então ΔX vai ser b menos a dividido por n. Bom, mas a soma de todas as áreas, então, vai ser o quê? Vai ser a soma das SI áreas, né? Então, isso aqui é a área de um retângulo, eu vou somar dos N retângulos. Então, eu vou ter o I variando de 1 até N. Né? Só que aí o SI a gente sabe que é F de XI vezes ΔX. Então, gente, o que essa fórmula aqui representa? Está dizendo assim, a soma, né, dessas áreas, quer dizer, vai dar aproximadamente a área que nós estamos querendo calcular. Essa área, então, é a soma das áreas dos N retângulos. Então, isso aqui é a área de cada retângulo. Quando eu coloco essa letra grega, é um sigma, eu estou falando somatório. Então, eu estou pegando essa área, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, até a última, até a enésima área. Bom, então, isso eu poderia representar assim, né? F de x1 vezes ΔX, como eu calculei aqui, F de x2 vezes ΔX, e assim por diante até a última, ó. F de xn vezes ΔX. Então, posso representar assim ou assim, a mesma coisa. É uma aproximação, por isso esse símbolo, né? Aproximado. Tá? Como o ΔX é um fator comum, observe, eu tenho ΔX em todos os termos. Concordam? Então, ΔX é um fator comum. Eu posso colocar esse ΔX em evidência, aí eu vou ter F de x1 mais F de x2 até F de n. Isso tudo vezes ΔX. Deu para entender, gente, isso aqui? Deu. Deu? Deu, Tá? professor. Muito Deu bom. sim. Agora, veja só. Ó, o que eu tenho aqui dentro dos parênteses? Eu tenho a soma das imagens das funções. Então, eu posso escrever isso de uma maneira mais sintética, né? E o que vai acontecer? Observe o seguinte, essa soma depende do n. Né? Agora, ó, quanto maior o n, vocês concordam que essa aproximação vai ficando cada vez melhor? Ó, se eu dividisse esse segmento só em duas partes, ó, ia ter dois retângulos grandões e a aproximação ia ficar bem ruim, que eu tinha muita parte em branco, né? Se eu divido aqui em 4 partes, a aproximação já fica melhor, ó. Se eu divido em 8 partes, ó, vai melhorando. Né? Ó, então, quanto maior o número de retângulos, maior o n,
melhor é a aproximação. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai dizer o seguinte, a área que está abaixo dessa curva e acima do eixo X, entre essas duas retas verticais, que é aquela área que a gente está querendo calcular, vai ser o limite da soma, né, da soma dos n retângulos quando o n tende ao infinito. Por quê? Eu estou dizendo assim, quanto maior o número de retângulos, melhor é minha aproximação. Então, se o n tender ao infinito, eu vou ter infinitos retângulos. Se eu tenho infinitos retângulos, a base deles vai ser muito pequenininha. O ΔX vai tender a zero. E é como se eu tivesse um monte de retângulo pequenininho, e essa aproximação vai ser quase perfeita. Não vai ter quase espaço em branco aqui. Então, a área que a gente está querendo calcular vai ser esse limite. Só que esta soma aqui, ela é uma soma muito famosa no cálculo integral. Ela é chamada de soma de Riemann. O que é a soma de Riemann? É a soma do produto, né, da soma das funções pelo ΔX. Que é isso aqui, ó. A gente pode representar assim. O limite da soma. Essa soma é chamada de soma de Riemann. A gente tem o produto da imagem vezes o ΔX. Né? E esse I varia de 1 até N. Agora, uma observação importante. Se vocês lembrarem naquele exemplo que eu fiz, aquele inicial, eu peguei a extremidade direita. Eu tinha traçado aqui os retângulos a partir do X1, do X2, do X3. Veja que nesse desenho ele pegou um ponto qualquer. Entre A e X1, ele pegou um ponto que ele chamou de X1 estrela, colocou um asterístico aqui, e aí traçou. Depois ele pegou um outro ponto X2 e traçou. Depois ele pegou um outro ponto aqui, X3, e traçou. Bom, o que ele está dizendo aqui para a gente? Né? Ele está dizendo assim, que qualquer valor que você pegue entre o A e o X1, ou entre o X1 e o X2, o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Como isso aqui tende a zero, né, então esse X1 estrela passa a tender a ser um ponto. Né? Então, qualquer resultado, ou qualquer ponto que você pegue, o resultado vai ser o mesmo. Bom, mas vamos ver isso através desse exemplo, que fica mais fácil de vocês entenderem. Veja só. Estime a área sob o gráfico f de x igual a cosseno de x igual a 0 até x igual a π sobre 2, usando 4 retângulos aproximantes e extremidade direita. Esboce o gráfico e os retângulos. Sua estimativa é uma subestimativa ou superestimativa. Então vamos lá. Eu vou pegar, gente, no Google um gráfico, uma figura aqui para ficar mais fácil. Porque se eu for desenhar o gráfico é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Espera aí. Se eu conseguir desenhar, ótimo. Mas se eu não conseguir, eu pego lá no Google. Deixa eu ver. Assim, o gráfico da função cosseno, ele é assim. Ele sai aqui e faz isso aqui. Mais ou menos, tá? Tá aqui. O eixo... Opa! Mais ou menos, gente. Ó. Aqui é o eixo Y, tá? Aqui o eixo X, mais ou menos, hein? Ó. Pronto. Então aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Aqui eu fiz para um período, tá? Então aqui, ó, eu vou falar assim, o X vale 2π. Aqui o X vale 0. Quando o X é 0, quanto que é o cosseno de 0? Alguém lembra? Cosseno de 0 vale quanto? 1, né? 1. Então por isso que eu comecei aqui, ó. Cosseno de 0 é 1. Então aqui a imagem é 1. Ó. Cosseno de 2π, alguém lembra quanto é?
Mesma coisa. Mesma coisa, muito bem. Porque, ó, vamos lembrar aí do ciclo trigonométrico que vocês aprenderam no ensino médio, né? Ó. Aqui é o zero, aí você dá uma volta, você tem 2π. Então, o cosseno de zero é igual ao cosseno de 2π, que vale 1. Né? Quando a gente pega meia volta, a gente vai ter o π, né? Tá? Quanto vale o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Né? Por quê? O eixo dos cossenos é esse eixo horizontal. Por isso que aqui o cosseno vale 1. E o π está aqui. Então o cosseno aqui vale menos 1. Aqui está o π sobre 2, gente. Ó. Cosseno de π sobre 2 vale quanto? Π sobre 2 está aqui. Ó. Né? Cosseno de π sobre 2 é 0, porque você projeta aqui no eixo. Né? E aqui está o 3π sobre 2 também é 0. Então, esse é um esboço do gráfico. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha aqui. Deixa eu ver. Cor da tinta. Agora eu vou botar azul. Ó, o que ele quer? Ele quer que a gente estime a área sob o gráfico, então é a área que está abaixo do gráfico dessa função. O gráfico dessa função nós desenhamos aqui, de x igual a 0 até π sobre 2. Então, ó, é só nesse intervalo aqui. Ó. Ele quer essa área aqui. Ó. É a área que está entre os eixos, né, e abaixo desse arco aqui. Ó. Eu quero calcular essa área aqui. Ó. Tá? Então, o que eu faço? Ele fala assim, ó, use 4 retângulos aproximantes e extremidades direita. Então, eu vou dividir isso aqui em 4 partes. Ó. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui em 4 partes, mais ou menos. Tá, ficou ruim aqui. Mas o mouse não ajuda. Tá, deixa eu pegar a borracha aqui para apagar, que isso aqui ficou muito ruim. Borracha. Mais ou menos, tá, gente? Então, ó, dividindo, vocês concordam que eu tracei aqui 3 segmentos, porque aí eu divido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Aí o que ele diz? Ele fala para pegar aproximantes direitas. Então, por exemplo, nesse primeiro retângulo que tem aqui, eu vou aproximar pela direita. Eu vou pegar essa extremidade direita e vou traçar aqui um segmento aqui, fechando o meu retângulo. Aí eu vou pegar aqui a extremidade direita, vou traçar aqui esse segmento, fechando o meu retângulo. Aí eu vou pegar aqui essa extremidade, vou traçar aqui, ó, fechando o meu retângulo. E aqui, pegar essa extremidade e vou traçar aqui, fechando o retângulo. Pronto. Então, esta área que a gente está querendo calcular, ela vai ser aproximadamente a área desses 4 retângulos. Sendo que nesse último retângulo a área é 0, porque está aqui em cima do eixo. Né? Então vai ser a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo. Bom, aí alguém pergunta, mas quanto vale o ΔX? Né? Quanto é o que é o ΔX? É a largura de cada retângulo aqui. Ó. Então, vocês concordam que daqui, aqui o x vale 0 e aqui o x vale π sobre 2? Como que eu calculo o ΔX, gente? Ô, professor, Oi, pode falar. faria o π sobre 2 menos 0 e o n... Ah, meu Deus. O n vale quanto? Você é perfeito, é π sobre 2 menos 0, porque aí você tem esse segmento, e o n vale quanto? Seria... Deixa eu ver. São a gente 3, está dividindo em... porque o senhor vai... Porque vai fazer 3 aí, né? Os retângulos. São 3 ou 4? Esse último você não falou que era 0?
É zero, mas tem um retângulo. A altura dele é Então zero, mas tem conta. um retângulo. Tudo Então, bem. Então 4. tá? Então eu vou dividir por 4. Então é π sobre 2 menos zero dividido por 4. Tá? Então, π sobre 2 menos 10 dá π sobre 2. Π sobre 2 dividido por 4 dá π sobre 8. Pronto. Tá bom? Então, esse é o valor do ΔX. Bom, aí o que eu faço? Eu vou pegar aqui o x vale π sobre 8, aí aqui vai ser 2 vezes π sobre 8, aqui 3 vezes π sobre 8, aqui 4 vezes π sobre 8. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Aqui o x vale π sobre 8. Aqui vai ser 2 vezes π sobre 8. Quanto que é 2 vezes π sobre 8, gente? 2π sobre 16. Não, ó, 2π dividido sobre por 8. 4. Π sobre 4. Tá? Por que é 2π sobre 8? Porque cada retângulo você vai aumentando um ΔX. Por isso que é 1π sobre 8, depois é 2π sobre 8, depois 3π sobre 8. Então, 2π sobre 8 é π sobre 4. Depois a gente vem para cá. Aqui é 3π sobre 8. E aqui, gente, vai ser 4π sobre 8. Quanto que é 4π sobre 8? Delta 2. Eita, Qua- não, π sobre não. 2. Π sobre 2, muito bem. Π sobre 2. Não? Então veja aqui, ó. Eu achei cada valor de x. Aí o que eu faço para achar a altura? Por exemplo, aqui o x vale π sobre 8. Então como que eu faço para calcular a altura desse retângulo? Eu pego a função, que é f de x igual a x sobre 2, e substituo o x por x sobre 8. Aí eu vou estar calculando essa altura aqui. Para calcular essa outra altura, eu pego aqui o x vale π sobre 4, eu substituo aqui na função, vou calcular f de π sobre 4. E assim por diante. Então, gente, veja, essa área que a gente está querendo calcular, vou chamar aqui de A, vai ser igual. Então, vai ser a soma das áreas dos 4 retângulos. Esse primeiro retângulo, a base dele mede ΔX, que é π sobre 8. E a altura dele mede quanto? Vai ser f de π sobre 8. Vezes, eu vou colocar vezes ΔX, tá? O ΔX é π sobre 8. Pronto. Então isso aqui é a área do primeiro retângulo. Mais a área desse segundo retângulo aqui, ó. Então vai ser base, a base que é ΔX, vezes a altura. Quanto é a altura? Então aqui o x vale π sobre 4. Então a altura vai ser f de π sobre 4. O professor, Pode falar. o senhor pode explicar novamente esse Vezes triângulo ΔX. porque ficou π sobre 4? Por que ficou π sobre 4? Certo. Sim, que eu não entendi. Certo. Olha, como que eu acho o valor do x? Eu dividi esse segmento em 4 partes iguais. De cada parte vale π sobre 8. Então eu saio aqui do zero. O primeiro valor de x eu faço 0 mais π sobre 8. Vai dar π sobre 8. Por isso que aqui é π sobre 8. Aí depois eu pego π sobre 8 mais π sobre 8. Quanto dá π sobre 8 mais π sobre 8? Quanto dá, gente? π sobre 8 mais π sobre 8.
2π 2 sobre sobre 8. 8, 2π que sobre é 8. Quanto que é? π sobre 4. Isso. Então, o que eu fiz? Ó? Peguei π sobre 8, aí eu somei mais π sobre 8, deu 2π sobre 8. Só que aí 2π sobre 8, se você simplificar, vai dar π sobre 4. Tá? Aí eu pego, para achar o próximo, o que eu faço? Eu pego aqui π sobre 4 mais π sobre 8. Faz a conta aí, π sobre 4 mais π sobre 8. Faz a conta para ver quanto dá. Três π sobre 8. 3π sobre 8. Porque quando eu falo π sobre 4 mais π sobre 8, lembra que π sobre 4 é 2π sobre 8. Então, 2π sobre 8 mais π sobre 8 vai ser 3π sobre 8. Tá? Aí eu pego aqui 3π sobre 8 mais π sobre 8 vai dar 4π sobre 8, que é π sobre 2. Então, para achar cada valor de x, eu fui somando π sobre 8. Então eu vou continuar aqui, ó. Então essa aqui é a área do primeiro retângulo, essa aqui é a área do segundo retângulo. Depois eu vou ter a área do terceiro retângulo, que vai ser f de 3π sobre 8 vezes ΔX. Mas são 4 retângulos, hein? Então eu vou colocar aqui, ó, mais vou colocar aqui embaixo, tá? Aí a área do 4 retângulos. Só que o 4 retângulo, ó, é f de π sobre 2, f de π sobre 2, vezes ΔX. A gente consegue ver que é zero porque o f de π sobre 2 a gente sabe que é zero. Então aqui vai ficar 0 vezes ΔX, por isso que eu falei que é zero. Mas tá aqui. São 4 retângulos, então eu tenho 4 produtos aqui somando. Bom, se vocês observarem, a gente tem ΔX em todos os termos. Quer ver? Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Ó, eu tenho ΔX em todos os termos. Ó, aqui eu tenho ΔX, aqui eu tenho ΔX, aqui eu tenho ΔX, eu tenho ΔX. Então eu poderia ter colocado esse ΔX em evidência, né? E aí ficaria assim, ó. Vamos ver se cabe aqui. Ficaria assim. F de π sobre 8 mais f de π sobre 4 mais f de 3π sobre 8 mais f de π sobre 2. Isso tudo, gente, nós vamos multiplicar por quem? Isso tudo vezes o ΔX. O ΔX é o fator comum, eu posso colocar esse ΔX em evidência. Tá? Então, essa área que a gente está precisando calcular aí, ó, é aproximadamente isso aqui. Né? É aproximado, tá? Aí eu vou calcular aqui, ó. Então, essa área vai ser aproximadamente quanto? Vamos calcular. Então, vamos lá. Ó, pega aí, gente, o que é f de π sobre 8? A gente não tem aqui f de x? Como que eu calculo f de π sobre 8?
Substitui x por π sobre 8. Isso, é só substituir x por π sobre 8. Então vai ficar assim, vai ficar cosseno de π sobre 8. Mais. Depois, ó, o que é f de π sobre 4? Vai ser f de π sobre 4 vai ser cosseno de π sobre 4. Mais. O que é f de 3π sobre 8? Vai ser cosseno de 3π sobre 8. Mais f de π sobre 2 vai ser cosseno de π sobre 2, desculpa, que é π sobre 2. Pronto. Isso tudo a gente vai multiplicar por quem? A gente vai multiplicar por ΔX. Quem é ΔX? Ó? Lembra que a gente calculou ΔX aqui? Ó? ΔX é π sobre 8. Pronto. Então, ó, vamos lá. Essa área, então, que a gente está querendo calcular, vai ser aproximadamente cosseno de π sobre... Aí alguém vai me perguntar, quanto é o cosseno de π sobre 8? Não sei de cabeça, gente. Aí eu vou pegar a minha calculadora aqui e vou calcular. Ó, π radianos vale aproximadamente quantos graus? 180. Deixa eu ver aqui. 180. Então, se eu for transformar para graus, né, depende muito de como está a sua calculadora. Tem calculadora que dá em radianos, tem calculadora que dá em graus, você pode transformar de graus para radianos, então você tem que ver. Aqui, eu vou colocar minha calculadora em graus. Aí eu vou pegar 180 dividido por 8, tá? 180 dividido por 8 vai dar 22 graus e meio. Então, π sobre 8 radianos corresponde a 22 graus e meio. Aí eu vou calcular o cosseno, vai dar 0,92. Eu fiz na calculadora, tá, gente? Porque eu não sei quanto é. Oxi. Deixa eu pegar aqui e apagar. Isso aqui ficou ruim. Zero vírgula 92 mais cosseno de π sobre 4. Esse aqui é mais fácil, né? Porque cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Né? Que é, se a gente dividir, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, isso aqui vai ser aproximadamente 0,7. Mais cosseno de 3π sobre 8. De novo, eu não sei quanto é cosseno de 3π sobre 8. Eu vou pegar aqui minha calculadora. Ó. Π é 180, né? 180 dividido por 8, vou transformar para graus. Ó. Deu 22,5 vezes 3. 67,5. Eu vou calcular o cosseno. Então deu aproximadamente 0,38. 0. Mais cosseno de π sobre 2 é quanto? É fácil. Está aqui no gráfico. Cosseno de π sobre 2 é 0. 0. Aí aqui eu tenho π sobre 8, né, vezes π sobre 8. Então, vou deixar aqui, vezes π sobre 8.
Pronto, gente. Aí é só calcular aqui, ó. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 0,92 mais 0,7 mais 0,38 mais 0. Então, isso aqui vai dar 2. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes π sobre 8. Então, é 2π sobre 8, que é a mesma coisa que π sobre 4. Aí o π vale quanto? Π é um número irracional, vale aproximadamente 3,14. Então, ó, 3,14 dividido por 4, essa área é aproximadamente 0,78, vou arredondar, 0,8. Então, essa área aqui que a gente está querendo calcular, gente, é aproximadamente 0,8. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Pra mim deu. Entendeu? Então, veja, ó, eu esbocei o gráfico, né, e calculei a área. Aí, vamos pensar agora nessa pergunta que ele faz no final. Né? Sua estimativa é uma subestimativa ou uma superestimativa? Quer dizer, você tem a área real e aqui a gente tem uma aproximação. Eu pergunto, essa aproximação é maior ou é menor que a área real? Menor. Por que Menor. Por quê? Porque tem espaço perdido quando você forma os quadradinhos. Perfeito, isso mesmo. Ó. Quando a gente olha aqui para o gráfico, gente, ó, que a gente fez, aqui tem uns espaços em branco, né? Quem é que falou que é espaço perdido? O João. O João. Então o João falou, ó, esses espaços aqui são perdidos. Então essa área que a gente calculou, é a soma das áreas desses retângulos, ela é menor que a área real. Porque aqui tem uns espaços que estão em branco que não foram preenchidos. Então, na verdade, essa área que a gente calculou, que é uma estimativa, é uma subestimativa nesse caso. Né? Quando eu usei aqui as extremidades direitas, eu subestimei a área. Tá bom? Agora, o que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra B. Eu vou dar aí... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Ó, são 10h08. Vamos combinar o seguinte. Vamos fazer um intervalo aí de 15 minutinhos, daria 10h25. Aí eu vou dar mais 10 minutos, então 10h35 eu quero que vocês façam a letra B. O que é a letra B? Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que ao invés de considerar a extremidade direita, vocês vão pegar a extremidade esquerda. Então, quer dizer, você vai pegar esse ponto aqui e vai começar a traçar esse retângulo aqui. Então, o primeiro retângulo vai estar aqui, depois o outro retângulo vai estar aqui, depois o outro aqui e depois aqui. Então, você vai ter 4 retângulos, só que um pouquinho diferente daqui. Deixa eu tentar fazer o gráfico aqui. É que eu queria deixar isso aqui para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o gráfico aqui, só para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui se eu... Vou tentar fazer aqui nesse cantinho. Opa. Os eixos, tá? Aí a gente quer calcular essa área aqui, ó. Vou pegar só aqui, do 0 ao π sobre 2. Tá? Então, a gente divide aqui em 4 partes, né? Mesma coisa, ó. Aí, qual é a diferença? Que agora a gente vai usar as extremidades esquerdas. Então, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Então, eu vou pegar esse ponto, ó, são 4 pontos, só que como eu começo agora das extremidades esquerdas. Ó. Então, eu vou usar esses 4 pontos para traçar os meus retângulos. Então, eu vou pegar, o primeiro retângulo vai ser esse aqui, depois eu vou traçar esse outro, vai ser o outro retângulo. Depois Vai ser a superestimativa, né, professor, agora? Isso. É isso mesmo. Opa. Ficou ruim, né? A diferença vai ser essa, né? Agora a gente vai ter uma superestimativa.
Porque se eu agora uso as extremidades esquerdas para traçar os retângulos, veja que os retângulos passam da curva, né? Então o resultado agora vai ser maior, né? Deu para entender, gente, a diferença? Então vamos fazer um intervalo. Eu vou deixar aqui assim que vocês podem consultar, não vou tirar essa tela. E aí a gente volta às 10h35, porque aí a gente faz um intervalinho, depois eu quero que vocês façam o mesmo cálculo agora, mas considerando as extremidades esquerdas. Pode falar. Coisa rápida. Então, quando a gente for calcular o Δx aqui, a gente não vai usar π sobre 2 menos zero, porque se fizer isso vai dar o mesmo resultado de antes. Veja, o Δx é o mesmo, porque a largura dos retângulos, a largura é a mesma. Agora, o que vai mudar? O que vai mudar são essas funções aqui, porque aí você vai ter, por exemplo, esse primeiro retângulo, a altura vai ser o quê? Vai ser a imagem de zero, porque agora eu estou pegando essa extremidade aqui, então vai ser f de zero vezes Δx. Aí aqui o x vale π sobre 8, então vai ser f de π sobre 8 vezes Δx. Depois vai ser f de π sobre 4 vezes Δx, e depois vai ser f de 3π sobre 8 vezes Δx. Então, o que vai mudar são essas imagens. No caso, vai começar do zero, né? Vai começar do zero. Você vai pegar o x igual a zero, depois você vai pegar o x igual a π sobre 8, depois você vai pegar o x igual a π sobre 4, e depois vocês vão pegar o x igual a 3π sobre 8. Isso a única coisa que vai mudar é isso, só que aí vocês vão ver que o resultado vai ser diferente. Então, veja que esse último aqui, ó, o π sobre 2, que eu usei aqui, ó, eu não peguei mais, porque agora eu estou começando do zero. Antes eu comecei do π sobre 8 e fui até o π sobre 2. Agora não, como eu estou começando da esquerda, eu começo do zero e vou até o 3π sobre 8. O que vai mudar é isso. O resto é tudo igual. Tá bom? Então vamos fazer um intervalo. Manter. Deixa eu só desligar aqui a minha
Bem, pessoal, vamos voltando, né? A Wesley perguntou se alguém já tentou fazer. E aí, conseguiram fazer, gente? Eu fiz. Não sei se tá certo, mas deu 1,18. 18. Mas alguém chegou nesse resultado? Eita, peraí que eu acabei tirando aqui. Mas alguém chegou nesse resultado? Eu consegui. Tá. Yes. Beleza, então eu vou fazer aqui rapidinho, tá, gente? Deixa eu copiar aqui esse slide aqui embaixo, porque aí eu não. A gente não. Deixa eu pegar tá. Deixa eu pegar a borracha aqui. Cadê a borracha? Não aparece a borracha. Por quê? Porque eu saí, não consigo mais. Veja, estou apanhando aqui. Deixa eu ver. Não está aparecendo a borracha, não sei se é porque eu saí, aí não. Então eu vou apagar tudo. Eu não queria apagar tudo porque eu queria aproveitar o desenho, né? Mas, enfim. Vamos lá. Então eu vou fazer a parte B, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte A. Letra B. Como eu tinha falado para vocês, deixa eu colocar aqui o. Opa. Vou só fazer aqui rapidinho o desenho de novo. Oxi. Agora eu estou treinado. Então, isso aqui, né? Ó. Mais ou menos isso aqui. A gente divide em 4 partes. Isso aqui. Aí a gente vai pegar as extremidades esquerdas agora. Então, deixa eu dar a cor aqui. Ó. Na verdade, essa aqui, né? Tá horrível esse meu desenho. Então, aqui, depois esse aqui, a gente pega essa imagem aqui. Depois aqui a gente pega essa imagem. E tá, pega que tá ruim agora, viu? E depois esse aqui, pega aqui. Tá, então esses 4 retângulos, tá pior agora, gente. Então aqui é 0. Como cada ΔX é π sobre 8, então aqui é π sobre 8. Aí depois aqui é 2π sobre 8, que é π sobre 4. Aqui é 3π sobre 8. Pronto, tá bom? E aqui é 0, né? Muito bem, então eu vou pegar esses 4 valores de x, porque eu estou usando agora as extremidades esquerdas, e vou calcular as imagens. Né? E aí as imagens vão ser essas alturas. Então, essa área que a gente está querendo calcular, a área que está sob a curva, né? E acima do eixo x entre 0 e π sobre 2, vai ser aproximadamente igual. Então, vai ser essa imagem, que é f de 0, vezes delta. Eita, pega. Tá pior agora.
f de 0 vezes ΔX mais aí f de π sobre 8 vezes ΔX mais f de π sobre 4 vezes ΔX mais f de 3π sobre 8 vezes ΔX. Bom, então eu peguei e veja que agora, se vocês olharem que os valores de x que eu usei são das extremidades esquerdas de cada retângulo. O ΔX é o mesmo, esse ΔX vale π sobre 8, então essa área vai ser igual. Se eu colocar o ΔX aí, você vai ficar f de 0 mais f de π sobre 8 mais f de π sobre 4 e f de 3π sobre 8. Lembrando que f de x é igual a cosseno de x. Então aqui vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Mais cosseno de π sobre 8, né? Aí tem que pegar a calculadora e fazer a conta. Deixa eu ver aqui. Π sobre 8, eu vou transformar eu deixei em graus, então vai dar 180 dividido por 8. Cosseno vai ser 0,92, tá? Tá, pega. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sentar aqui, eu vou apoiar o braço, que acho que ficou melhor. Zero vírgula 92. Mais. Depois é cosseno de π sobre 4, eu vou arredondar, é 1,4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, 1,4 dividido por 2, 0,7. Mais cosseno de 3π sobre 8, deixa eu fazer a conta aqui. 180 dividido por 8 vezes 3, cosseno, aproximadamente 0,38. Então vamos somar 1,7 mais 0,92 mais 0,38. Tá? Isso tudo a gente vai multiplicar por π sobre 8, que é o ΔX. Então isso vai ser aproximadamente... vamos fazer essa conta aqui. 0,38 com 0,92 dá 1,3. 1,3 com 0,7 dá 2. 2 mais 1, 3. Então vai dar 3 π sobre 8. Que dá... Então, o π é 3,14 aproximadamente, vezes 3 dividido por 8. Né? Aproximadamente 1,18. É isso que vocês tinham falado, acho, não é? 1,18? A Manuela falou, não foi? Eu disse. Tá bom, gente? Deu para entender isso, pessoal? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Então, como a gente olha aqui no desenho, né, essa é uma superestimativa, né, porque aqui os retângulos estão ultrapassando aqui o gráfico da função, né? Então, esse valor é maior. Então, quer dizer, se a gente olhar para o resultado anterior, quanto tinha dado na letra A, gente? Olha aí, por favor. Alguém anotou aí? Deixa eu ver aqui. 0,8. Tá aqui, ó. 0,8, né?
e aqui deu 1,18. Então, quer dizer, a área está entre 0,8 e 1,18. Né? Está aí no meio. Vai estar próximo de 1, né? Provavelmente. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para a gente poder avançar? Tranquilo? Deu para entender? Então, assim, como é uma estimativa, né, você pode usar qualquer ponto. Quando você for calcular a integral, né, que vai ser, a gente vai tender o n ao infinito, e aí esses retângulos vão diminuindo o tamanho, aí qualquer ponto que você pegue vai dar o mesmo Ô, professor, resultado. Pode falar. dá para o senhor repetir sobre como o senhor chegou em 3π/8, por favor? Tá. Essa soma aqui dentro, ó, deu 3. Porque é 0,92 com 0,38 dá 1,3, mais 0,7 dá 2, 2 mais 1, 3. Então é 3 vezes π/8. Ah, certo. Tá bom? Obrigada. Aí lembra que o π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Então é 3 vezes 3,14 dividido por 8. Dá 1,18. Bom, mas vamos avançar. Né? Então aqui eu tenho, ó, vou voltar para o problema inicial. Lembra que nosso problema começou daqui, né? Eu tinha que calcular essa área aqui, que estava abaixo do gráfico da função y igual a f de x, acima do eixo x, entre x igual a x igual a b. E aí eu mostrei para vocês que essa área pode ser aproximada, né, pela aquela divisão, né, dos retângulos. E eu mostrei para vocês também, naquelas figuras, que quanto mais retângulos eu tiver, né, melhor é minha aproximação. Então, essa área aqui vai ser o limite da soma quando o n tende ao infinito. Por quê? Quanto maior o n, menor é o tamanho de cada retângulo. Então, por isso que a gente fala, quando ele tende ao infinito, você vai ter retângulos tão pequenininhos que eles vão ser quase segmentos de retas, e aí você então vai ter a área. Tá? Então o limite dessa soma, né, vai dar esta área. Essa soma, gente, é chamada, essa soma aqui que eu represento aqui, ó, é chamada de soma de Riemann. Né? Soma de Riemann. E aí, o limite da soma de Riemann, que geometricamente dá essa área, nós vamos definir como integral definida da função f de x em relação a x, esse aqui é o diferencial, entre os limites a e b. Então, essa definição aqui, a integral definida desta função, quando a função é não negativa no intervalo entre a e b, vai dar essa área aqui, vai ser igual a essa área. Então, a integral definida de uma função entre dois valores, a e b. Essa função que a gente está integrando, ó, então ela é chamada de integrando, é a função que está aqui dentro, integrando. Esse aqui são os limites de integração. Essa soma, que é aquela soma que a gente estava usando para estimar, é chamada de soma de Riemann. Isso aqui vai aparecer, todo que a gente falar, em vez de integral, vai aparecer essa soma de Riemann. Tá? Então, a gente pode usar essa ideia, veja, se a gente está falando assim, ó, a integral definida é igual a uma área, né? É isso que a gente está falando. Então, vamos usar essa ideia para resolver esse exemplo 2. Ó. Veja só, eu tenho aqui ao lado, nessa figura, o gráfico de uma função f. Tá? Então, ó, o gráfico, essa parte rosa aqui. Parte rosa. Calcule cada integral interpretando em termos de área. Então, o que nós acabamos de falar? Eu acabei de falar para vocês assim, a gente viu isso no exemplo. Né? A integral nada mais é do que uma área. Tá? Então, vamos pensar aqui nessas integrais e vamos calcular olhando para esse gráfico. Então, veja só. O gráfico em rosa aqui, ó, é o gráfico da função f. Então, se eu quero calcular a integral de f de x dx, com x variando de 0 a 2. Então, eu vou pegar o x igual a 0 e o x igual a 2. Deixa eu pegar aqui as canetinhas. Deixa eu mudar de cor, acho que vou pegar um vermelho, talvez.
Então vamos lá. X igual a 0, a gente está aqui, né? Ó. Eita, peste. Espera aí. Tá muito ruim. Vou começar de novo. Ó, X igual a 0. Isso é uma reta, tá? Tá aqui. Ó. Esses desvios é por causa do mouse. Pronto. Então x igual a 0 é aqui. X igual a 2 está nessa direção aqui. Aqui o x vale 2. Faz de conta que é uma reta. Então, o que eu tenho? Eu tenho de 0 a 2. Então, ó, eu quero calcular a integral de f de x de 0 a 2. Então, veja, nesse intervalo de 0 a 2, ó, a função é representada por essa reta aqui. Então, essa integral vai ser o quê? Vai ser essa área aqui, ó. Isso é essa área aqui. Bom, mas isso aqui tá ruim, né? Esse desenho ficou ruim, porque vai ser ruim para a gente calcular essa área. Deixa eu apagar esse último rabisco que eu fiz. Acho melhor. Pronto. Então vai ser essa área aqui. Que figura que eu tenho aqui, gente? Olhem aí. Como que eu calculo essa área? Se eu pedir para vocês calcularem essa área, como que vocês iriam calcular? Um trapézio, né? É um trapézio, muito bem. Como que a gente calcula o trapézio? Vocês lembram? Base maior mais base menor. Isso, base maior mais base menor Vezes a altura dividido por 2. vezes a altura dividido por 2. Perfeito. Então a gente pode calcular o trapézio. Quem não lembrar disso, poderia fazer o seguinte, ó. Quem não lembrar, não lembra da área do trapézio. Dá para dividir o trapézio em duas figuras, ó. Se eu traçar esse segmento aqui, ó, eu divido o trapézio num retângulo e num triângulo. Aí a área do retângulo é base vezes a altura, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, essa integral vai ser a área desse trapézio, ou a área desse triângulo mais a área do retângulo. Vamos calcular? Quanto que dá a área desse retângulo aqui de baixo? Imagine que cada segmento aqui, ó, né, vale uma unidade, tá? Então, quanto vale a área desse retângulo? 2. 2, né? Porque é base vezes a altura. A base é 2, a altura é 1. Então, é 2 vezes 1. Tá? 2. Mais. Agora, quanto vale a área desse triângulo aqui? 2. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 2, a altura é 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 dividido por 2 também é 2. Isso vai ser igual. 2 mais 2? 4. Tá bom? Então, a integral dessa função entre 0 e 2 é igual a 4. Né? Então, veja que uma integral é uma área, gente. Ó. Vamos agora pegar a integral dessa função de 0 a 5. Então, ó, x igual a 0 está aqui e x igual a 5 está aqui. Então, agora é a área que está abaixo da curva nesse intervalo, de 0 até 5. Então, vamos lá. Eu posso agora fazer o quê? Eu posso dividir... Deixa eu apagar aqui, que eu tinha feito antes, acho que é melhor para não confundir, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar aqui, ó, de 0 até 2, a gente já sabe que a área é 4. Aí a gente pode calcular agora de 2 até 5, né? E aí eu somo as duas. Tudo bem? Ok. Então, posso fazer assim, né? Se eu dividir aqui, ó, opa, se eu traçar aqui essa reta no 3, aqui o x vale 3, eu vou ter aqui um retângulo, concorda? E aqui eu vou ter um triângulo, né? Então, vamos lá. Sim. Do 0 até o 2, a gente sabe que a área é 4. Vou colocar aqui, 4. Mais. Agora eu vou pegar do 2 até o 3, ó, eu tenho um retângulo, né? Qual é a área desse retângulo? 3. 3, porque a base é 1 e a altura é 3. Então, base vezes a altura vai dar 3. Mais. Depois eu tenho um triângulo, né? Do 3 até o 5. Qual é a área desse triângulo? 3. 3 também, porque a base é 2 e a altura é 3. Então, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3 também.
Então isso vai ser igual. Então vai dar 4 mais 3 mais 3. Essa integral é igual a 10. Então o que significa? A integral dessa função de x igual a 0 até x igual a 5, né, é igual a essa área inteira aqui, que vale 10. Professor, Agora, pode falar. formava um trapézio também nesse 0 de 5, 0, 0, 5. Aí? De 0 até 5, não forma um trapézio, porque aqui você tem esse, se fosse direto daqui até aqui o 0, seria um trapézio, mas aí como você tem aqui, ó, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, então é um pentágono, só que não é um pentágono regular. Entendeu? Porque, ó, aqui é um lado, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. O trapézio tem 4 lados. Então não é um trapézio. Você pode fazer o seguinte, você pode traçar esse segmento aqui e dividir em 2 trapézios. Aí pode, mas não é um único trapézio. Tá bom? Deu para entender? Sim, sim, sim. É porque eu não tinha visto que começava dali basicamente do 1 para cima, em vez de ir até o 0. Certo. Beleza. Agora, gente, olha só. De 7 a 5, tá? Ou melhor, de 5 a 7, né? Então, aqui o x é 5, aqui o x é 7. Mas aqui. Então, agora eu tenho o quê? Um triângulo, né? Então, eu tenho que calcular a área desse triângulo, certo? Como que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, quanto dá a área desse triângulo aí? Dá menos 3. 3. Isso, a área é 3, muito bem. Tá, a área é 3, não existe área negativa. Agora, alguém falou aí menos 3. Quem é que falou menos 3? O João Vitor. Porque tá para baixo. João Vitor. Isso, perfeito, João. Você está corretíssimo. Ó. Quando a gente está falando de integral, gente, veja, a área é 3. Mas a gente está falando dessa integral. Então, essa integral é igual a menos 3. Ó, menos 3. Por quê? Porque a integral é uma área quando a função está para cima do eixo x. Quando a função está para baixo do eixo x, a integral vai ser o oposto da área. Tá? Então, a área é 3, mas como a função está aqui para baixo, a integral vai ser igual a menos 3. Tá bom? E de 0 até 9. Então, vamos pegar agora aqui. Ó. Aqui eu tenho 7, eu vou pegar até o 9. Ó, do 7 ao 9, esse pedaço aqui. Tá? Então, como eu quero do 0 ao 9, eu vou pegar por partes. Ó. Aqui a gente calculou do 0 até o 5. Ó. Do 0 até o 5, a gente viu que a integral era 10. O que significa do 0 até o 5? Significa que essa área aqui inteira, embaixo da função e acima do eixo x, é 10. Aí depois a gente pegou, ó, aqui foi do 0 até o 5. Depois eu peguei do 5 até o 7. Essa área é igual a 3, mas como ela está para baixo do eixo x, então ficou menos 3. Depois eu pego do 7 ao 9. Então, como está para baixo do eixo x, vai ser negativo. Então, vai ser menos o quê? Menos essa área. Tá? Então, vamos calcular essa área. Para calcular essa área aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso traçar esse segmento aqui, por exemplo. Ó. Aí eu divido num quadrado e num triângulo. Quanto vale a área desse quadrado? 4. 4, né? Porque é 2 vezes 2. Tá? Então é menos 4. Mais. Agora a área do triângulo. Quanto vale a área desse triângulo aqui de baixo? 1, né? Porque é base, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Oxe, Maria. Então vamos lá, isso vai ser igual, gente. Ó. 10 menos 3 dá 7. 7 menos 5 dá 2. Bom, então esse
Esse 2 ficou meio estranho, né? É 2 aqui. Tá bom, gente? Deu para entender, pessoal? Sim. Então, a integral, quando a gente fala dessa integral definida aqui, ó, a gente está falando de uma área. Agora, só prestem atenção que a integral é igual a uma área se a função estiver para cima do eixo x. Quando a função estiver para baixo do eixo x, a integral vai ser o oposto da área. É por isso que aqui ficou negativo. Ô, professor. Pois não, pode falar. A integral só pode ser, as áreas são todas dessa forma que o senhor fez agora, ou pode ser irregular, como a que a gente fez antes, quando a gente estava calculando nada? Pode ser irregular. E, na verdade, esse exemplo 2 é só ilustrativo, mas a maioria das integrais que a gente calcula são curvas, não são retinhas como a gente fez aqui. Aí a gente calcula usando derivada também, né, professor? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que, na verdade, o que vai acontecer. A integral a gente chama de antiderivada. É o contrário da derivada. Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês analiticamente como calcula, eu vou fazer como eu fiz lá na derivada. Eu vou mostrar para vocês que tem umas regrinhas para calcular. E, basicamente, como a integral é a antiderivada, as regras são o inverso. Eu vou colocar entre aspas, assim. Quando a gente aprende lá aquelas equações do primeiro grau, tal, a gente fala se está somando, você passa para o outro lado subtraindo. Se está multiplicando, você passa dividindo. A gente fala assim, né? E a gente fala, não, a operação inversa. Então, a adição é a operação inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão. É como se a integral fosse, entre aspas, tá, gente? Estou fazendo assim uma analogia. É como se fosse a operação inversa da derivada. Então, a regra vai ser o contrário. Né? Se na derivada a gente passa o expoente multiplicando e subtrai 1, na integral a gente soma 1 ao expoente e divide o resultado. É um pouco disso. Aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Tá certo? Mas a maioria das funções não vai ser assim, né? A gente vai ter que calcular a integral. Tá? E aí vem, então, ó, é possível calcular integrais sem utilizar somatório? Né? Então, o que a gente fez? Eu calculei a integral aqui, primeiro, ó, nesse primeiro exemplo. Na verdade, eu não falei para vocês que isso era uma integral, mas quando eu estou calculando essa área, eu estou calculando uma integral. Só que eu estou calculando uma integral fazendo uma aproximação. Estou usando aqui somatórios, aproximando. Depois, nesse segundo exemplo, o que nós fizemos? Aí sim, eu defini uma integral e nós calculamos a integral fazendo o quê? Através de áreas. A gente calculou as áreas. Tá? Mas é possível calcular integrais analiticamente, né? Fazendo uma continha através de uma regrinha que a gente vai ver, sem precisar ficar fazendo aproximações, sem precisar calcular a área. Então, é possível. Né? E aí, a gente vai usar o conceito, então, de que a integral é a antiderivada. Né? Então, quando a gente tem uma certa função, fzinho de x, a integral dessa função é uma função fzão de x, e isso é equivalente a dizer o quê? Que a derivada dessa função, a derivada de fzão, vai ser fzinho. Então, se eu derivar a integral, eu vou encontrar o integrando. Então, a derivada de fzão vai dar fzinho. Por isso que a gente diz que a integral é a antiderivada. Tá? E aí a gente vai ver isso aqui. Então, essa integral, como não tem aqueles limites aqui, ó, como a gente tinha visto no exemplo anterior, é chamada de integral indefinida. E aí, para a gente calcular essa integral, a gente vai utilizar algumas regrinhas, como a gente fez para a derivada. Então, por exemplo, ó, a integral de x ao quadrado dx vai ser igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Por quê? Porque se eu derivar essa função, eu vou encontrar x ao quadrado. Vamos derivar essa função? Eu passo esse 3 para cá multiplicando, aí subtrai 1. Então vai ficar 3x ao quadrado dividido por 3. Só que esse 3 aqui eu divido com o de baixo, então fica x ao quadrado. Derivada de constante é zero. Então por isso ficou x ao quadrado. Então veja, ó, se eu derivo
a integral, eu encontro esse integrando. Né? Por isso que são operações inversas. Por isso que a gente diz que a integral é a antiderivada. Né? Olha esse caso. Integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais c. Por quê? Porque se eu derivar o ln do módulo de x mais c, né, então vamos lá. O que é a derivada do log? É 1 sobre x. Isso aqui. E derivada de constante é zero. Né? Então a derivada disso aqui é 1 sobre x. Então por isso que a integral é a antiderivada. Mesma coisa. Ó. Integral do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais c. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, o que dá a derivada do seno? Derivada do seno é cosseno. E derivada de constante é zero. Tá? Mas aí a gente vai ver que a gente faz isso aqui, gente, naturalmente, né? Através de umas regrinhas que aí a gente vai memorizando, como a gente fez para a derivada. Bom, aqui tem uma tabela de integrais definidas. Então, por exemplo, integral de c vezes f de x. Quer dizer, se você tiver uma constante multiplicando, você pode passar esse c para fora e calcular a integral da função. E assim por diante. Ó. Função potência, né? Função exponencial, funções trigonométricas. Tá? Então tem essa tabela. Integral da soma, assim como a derivada da soma era a soma das derivadas, integral da soma é a soma das integrais. E aí vai. E aí depois tem os exemplos para a gente resolver. Mas dada a hora, já são 11h07, né? Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui, né? E aí a gente retoma isso, né? A partir daqui da integral indefinida, com calma, para a gente poder resolver essas integrais, e a gente retoma isso na semana que vem. Tá bom? Deixa eu fazer a chamada aqui. E aí eu disponibilizo. É só esse finalzinho aqui que está faltando, ó, 2 slides a falar dessa integral indefinida, porque aí a gente parte depois para a próxima aula. Bom, então deixa eu encerrar aqui, gente. Deixa eu fazer só a chamada. Deixa eu. Então, pessoal, eu já anotei aqui, já salvei. Só para reforçar. Então, na semana que vem, tá? Às 8h30, a gente faz a terceira avaliação. Professor, uma dúvida. Pois não, pode falar. Na sua prova, o senhor vai dar só a derivada, correto? Aí essa parte de calcular a área, já que seria integral, a gente vai fazer ou não na prova? Não, nessa da semana que vem, só derivada. Essa parte das integrais da área, não, fica para a quarta avaliação. Certo, obrigado. Tá? Então, essa da semana que vem, só derivada. Certo, Micaela, eu coloco sim, viu? Pode ficar tranquilo. Então, só derivada para essa avaliação da próxima semana, tá? Ô, professor, vai ser quanto tempo a prova? Olha, eu vou elaborar e eu aviso vocês. Eu acho que essa vai, como esse assunto é mais, né, complexo, eu acho que exige um pouco mais de tempo, aí eu vou dar um tempinho um pouco maior. Tá? Deixa eu elaborar e aí eu vou calcular aí o tempo e aviso vocês. Bom? Aí vai depender do nível, né? Quanto mais fácil, menos tempo, né? Assim, então... mas eu aviso vocês, fiquem tranquilos. Eu vou calcular direitinho, eu vou elaborar e aviso vocês. Tá? Pronto, gente. Então, eu passei para vocês lá no início da aula as sessões também, para vocês se prepararem. Aí, qualquer dúvida, vocês dão um alô lá no WhatsApp.
Uma boa semana aí para todo mundo. E a gente se vê terça-feira que vem. Certo? Boa semana. Boa semana, Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Obrigado, igualmente.